Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 10: Roma reconstruída, que venham os samitas. No episódio anterior, vimos como a invasão e o saque de Roma, em torno do ano 390 a.C., deixou uma marca profunda na mente romana, e como, nesse saque, os registros históricos, até então mantidos, foram destruídos, ou pelo menos era assim que os historiadores romanos utilizavam essa invasão para explicar a falta de registro histórico até então na cidade. O próprio Tito Livio começa o seu sexto livro sobre a história de Roma, que ele escreveu 2000 anos atrás, com o seguinte parágrafo: As transações dos romanos, desde a construção da cidade de Roma até a tomada da cidade, primeiro sob reis, depois sob cônsules, ditadores, decemviros e tribunos, suas guerras no exterior, suas dissensões em casa, eu expus em 5 livros. Esses são assuntos obscuros, tanto por causa da sua grande antiguidade, quanto por objeto que, por sua grande distância, são poucos perceptíveis, como também porque naquela época o uso de letras, o único guardião fiel da memória dos fatos, era insignificante e raro. E além disso, tudo o que estava contido nos comentários dos pontífices e outros registros públicos e privados foi perdido na sua maior parte no incêndio da cidade. Daí em diante, a partir da segunda origem da cidade, que surgiu novamente de forma mais saudável e vigorosa, como se tivesse saído de sua raiz, as suas realizações no país e no exterior serão narradas com mais clareza e autenticidade. Então, a partir de agora, saímos das lendas para as misturas de lenda e história, para colocar agora os pés firmes na história e na crônica e nas crônicas romanas. Então, o próprio Tito Livio achava que a partir de agora a gente vai ter registros mais fiéis ao que realmente aconteceu a partir do ano, em torno do ano 300 a.C. Dos séculos, dos anos 300 a.C. Esse século, depois da invasão, depois do saque e da reconstrução de Roma, foi marcado por 4 grandes guerras, todas elas na Península Itálica, sendo 3 delas contra um mesmo povo, que habitava a região montanhosa no sul e no leste de Roma, ao sul e ao leste de Roma. Esse povo eram os samnitas. Esse século, do ano 390 até o ano 300, também viu importantes modificações políticas, como os plebeus adquirindo o direito de ocupar o cargo de cônsul, e modificações militares, como a mudança da organização militar romana das falanges gregas, do modelo de falanges gregas, para o modelo romano de manípulas, ou manípulas. Vamos então organizar nossas crônicas em 4 episódios. Um para a Primeira Guerra Samnita, um para a Segunda Guerra das 4, que foi contra os latinos, um para as mudanças político e militares e um para as 2 últimas guerras samnitas. Bom, a primeira dessas guerras dos séculos 300 foi contra esse povo samnita que o Will Durant, na história dele da Universal, no livro sobre Roma, ele diz que ele acha que os samnitas eram mais desenvolvidos, mais civilizados do que os romanos. Provavelmente porque eles eram mais próximos dos gregos, que o Will Durant gostava tanto. Mas eles moravam nesses morros apetinos que ficam ali no centro da Itália. E durante esse século, eles começaram a descer dos morros, descer das montanhas, para se aproximar do mar e tentar ocupar aquela planície que ficava entre o mar e essas montanhas, Então eles começaram a ameaçar tanto a área do sul de Roma, imediatamente ao sul de Roma, que era o Lácio, como uma região rica da Itália, da Península Itálica, chamada de Campânia, Uma das cidades mais importantes da Campânia era, e ainda é até hoje, Capua, tá? Então os samnitas partiram para conquistar Capua. Esses samnitas tinham feito um acordo com Roma de não agressão, tinha um pacto de não agressão. Então eles atacaram Capua, que era parte da Campânia, não era parte do Lácio, que tinha a Liga Latina, comandada pelos romanos. Então os samnitas se acharam no direito de atacar Capua. Os cidadãos de Capua mandam uma delegação para Roma, pedindo ajuda.
Os romanos dizem: olha, a gente tem um pacto de não agressão aí com os samnitas, então ele não pode fazer nada. Os enviados de Capua, então, tomam uma medida extrema e surpresa. Eles se doam a Roma. Eles se doam a si, à cidade e aos cidadãos como um presente a Roma. Ou seja, Roma tem que aceitar esse presente, né? É uma doação importante, porque Capua é uma cidade rica, como a campanha era uma área muito rica, e a produção agrícola dessa região seria capaz de alimentar Roma. Então, Roma diz: tá bom, a gente aceita o presente. Os romanos então mandam um grupo a, a Sâmio, que era a região lá dos Samnitas, e diz assim: olha, parem de atacar Capo, porque Capo agora é Roma. Os samnitas acham graça dessa história, né? E dizem que é uma manobra política e que eles não vão aceitar esse argumento legalista romano. E continua a campanha dele contra Capua e para invadir a campanha. Começa assim a Primeira Guerra Samnita, em torno do ano 343 a.C. Nesse ano, os romanos, você lembra que os romanos marcavam os anos dele pelos cônsuls, né? Que tinham o poder por um ano. Então, nesse ano, tinham dois cônsuls, né? Um era um cara chamado Cornélio, e o outro é um desses heróis romanos que vai ficar para a história, porque assim como o Brutus, como o Rômulo que fundou a cidade, o Brutus que fundou a República, o Camilo que refundou a cidade, esse cônsul do ano 343 era um jovem chamado Marcos Valério, que tinha o apelido de o Corvo. Esse apelido, o Marcos Valério ganhou quando ele fazia parte, ele tinha 22 anos ainda, cara, e ele estava com as tropas romanas, prestes a enfrentar umas tropas gaulesas, né, umas tropas bárbaras, numa batalha. E um dos guerreiros gauleses, que eram prática comum naquela época, sai de lá e diz assim: eu desafio qualquer um desses romanos aqui a vir no mano a mano comigo. O Marcos Valério, aceita esse desafio, né, e vai começar a briga. Quando ele vai começar a briga, um corvo teria pousado no ombro dele. E isso foi tomado como um sinal de que os deuses, lembra que os romanos eram muito supersticiosos, e que os deuses estariam favorecendo o Marcos Valério na briga. Para completar a história, na hora da briga, na hora que o Marcos Valério começa a brigar lá de espada com o gaulês, o corvo voa do ombro dele para atacar o gaulês também, bicando inclusive os olhos do gaulês, que obviamente perde a briga. O Marcos Valério mata o gaulês e ganha esse apelido de o Corvo, né? Os romanos, obviamente, ganharam aquela batalha também. O exército liberado pelo Corvo foi enviado para defender a região da campanha, enquanto que o outro cônsul, o Cornélio, foi enviado para invadir Sâmio, que era a área dos samnitas. Na campanha, na Campânia, né, que é aquela região da Itália onde tem Capua, o Corvo venceu a primeira batalha, mas achou que ela foi mais difícil do que esperado, porque os samnitas eram bem organizados, eram bem armados e se mostraram um páreo duro lá para as legiões romanas. Enquanto isso, em Sâmio, a legião, que era comandada pelo Cornélio, se viu numa situação ainda mais difícil, porque as tropas dele entraram numa ravina, né, numa planície, e quando olharam para cima, se depararam com uma tropa samnita que tinha se posicionado em cima de um cumieiro lá, de uma área alta, né? E eles ficaram muito vulneráveis a serem atacados por cima e por baixo. Era quase como uma emboscada. O que é que aconteceu? Um tribuno chamado Décio, que estava lá com a tropa lá junto com o Cornélio, liderado pelo Cornélio, notou que a cumieira que os samitas estavam ocupados ficava, na verdade, na beira de um rio, na beira de um morro, né? E esse morro tinha um terreno ainda mais alto. Então ele disse assim: olha, se a gente for e ocupar a área acima daquele alto ali, a gente consegue emboscar os caras que estão emboscando a gente. E assim foi, né? O Décio subiu com as tropas, se posicionou na calada da noite, ele se posicionou em cima de onde estavam os samnitas, e os samnitas se viram então com romanos embaixo e com romanos em cima. Mesmo assim, a posição dos romanos embaixo era muito ruim ainda.
Então, essa mudança do Décio foi só para que as tropas pudessem sair dali, daquela posição tão ruim, né, de emboscada. O que acontece? Na calada da noite, o Décio que estava lá em cima, né, decide retirar. A tropa de baixo consegue sair e a tropa com o Décio desce, né, no meio da noite. Um dos legionários que estava lá acaba acordando um dos samnitas, que eles estavam passando assim do lado. E o Décio manda que eles ataquem todo mundo. Os samnitas acordam, de repente acordam, com um bocado de romano no meio do seu acampamento, né? Quando o tribuno chega embaixo, ele percebe que não perdeu nenhum homem e que destruiu boa parte das tropas samnitas que estavam ali emboscando os romanos, né? Então, o Cornélio manda então avisar para o Corvo que as tropas samnitas estavam meio desorganizadas ali, na própria área dele, de Sâmio. Então, ele manda, vem rápido para cá, porque a gente consegue, enquanto esses samnitas estão ainda querendo entender o que aconteceu, a gente consegue destruir todos eles. O Corvo manda as tropas dele marcharem de maneira bem leve, sem trazerem muitas coisas, né? Então, quando ele faz um acampamento, o acampamento fica pequeno. E os líderes samnitas, quando vê aquele acampamento pequeno, acham que não tem tropa suficiente ali. Então eles dividem o exército, né, e resolvem atacar as tropas lá, comandadas pelo Corvo. Quando eles atacam, eles se deparam com uma legião inteira, porque eles tinham viajado sem suas tropas auxiliares que traziam as coisas. Obviamente, os samnitas são derrotados, né, porque eles não estão com tropas suficientes para encarar uma legião toda. E o Corvo é considerado um herói, né? O Corvo e o Cornélio voltam para Roma, quer dizer, essa terceira batalha aconteceu num local chamado Sussula. Então, essa é a terceira batalha da Primeira Guerra Samnita, que termina a guerra com a derrota dos samnitas e com o retorno das tropas romanas para Roma. O Cornélio e o Corvo são recebidos com grandes triunfos, né, como vencedores, e o Décio, que é aquele tribuno lá, recebe uma chamada coroa de grama. Essa é a tradução que eu consegui fazer. Não achei uma tradução em português, mas em inglês ele chama de The Grass Crown. É uma coroa de grama que era feito, pelo que eu li, era uma coroa que os soldados só davam para um soldado que tivesse salvo toda uma legião. Então eles acharam que o Décio tinha salvo por conta da manobra dele lá em cima do morro para segurar os samnitas, ele tinha salvo aquela legião da destruição. E ele foi condecorado com essa coroa de grama, que era a mais alta condecoração militar romana. Ela foi dada muito raramente no decorrer da história, porque era muito difícil para uma legião admitir que tinha precisado ser salva. Então, era essa condecoração foi dada menos de 15 vezes, eu acho, em toda a história romana, porque as tropas não gostavam de admitir que precisavam ter sido salvas, né? Bom, no próximo episódio, a gente vai ver como essa Primeira Guerra Samnita semeou a próxima guerra, que dessa vez os latinos vão atacar os romanos e vocês vão ficar surpresos com quem vai ser os aliados dos romanos. Vão ser os samnitas. A gente se encontra na próxima semana para entender a Segunda Guerra do século 300 e de como ela consolidou a liderança de Roma no Lácio. A gente se encontra.